Eu gostaria de ler com vocês um livro que está lá, o segundo livro do Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 3. Louvado seja Deus. O verso de número 18. Louvado seja Deus. Na verdade é o 39, né? São as palavras que Davi fez no lamento fúnebre, né? Sobre a morte de Abner. E ele citou essa parte aqui. Todos encontraram? Eu hoje estou fraco, ainda que eu seja ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará o malfeitor conforme a sua maldade. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. No capítulo 2 do segundo livro de Samuel, o versículo 12, ele vai dar uma narrativa para a gente entender o que ele quis dizer dos filhos de Zeruia, né? Capítulo 2, versículo 18. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras monteses que há no campo. Glória a Deus, né? E o livro de Samuel, exatamente no capítulo 15, o mesmo livro, no capítulo 15, no capítulo, eu vou aqui ler com os irmãos, outra palavra que Davi fez referência, louvado seja Deus, capítulo 16, na verdade, o versículo de número 10. Louvado seja Deus. Disse, pois, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Porque se o Senhor lhe disser, amaldiçoa Davi, quem, pois, diria, por que assim o fizeste? Amém, meus irmãos? Temos feito essa leitura. Vou fazer só uma oração para Deus, né? Pedindo a direção, a graça nessa noite. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade de estar aqui para ministrar essa palavra, que o Senhor conduza, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor traga luz, entendimento e o poder do teu Espírito Santo para edificar, exortar, também consolar e alcançar corações em nome de Jesus, pelo poder da tua santa palavra. Venha ser conosco, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te adoramos por tudo que o Senhor tem feito durante este dia, e que nessa noite o Senhor continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tenho lido um texto do Velho Testamento, que é esse livro dos reis. Eles são, melhor dizendo, do Samuel, né? Junto com os reis e crônicas, eles formam a história de Israel. E a gente tem lições bastante preciosas dos livros de Samuel, né? Principalmente a história de Davi, que foi a gente pode dizer que a família dele não foi muito assim, não foi perfeita, né? Como também não existe nenhuma família perfeita, né? Cada família tem os seus probleminhas. E Davi teve muitos problemas, né? Muitos filhos de mães diferentes, né? E teve até questões de estupro, homicídio, e teve pai, ou melhor dizendo, filho se levantando contra pai. Glória a Deus. Então Davi, ele recebeu 3 unção, né? No 16 de Samuel, ele foi ungido na casa do seu pai por Samuel. Depois que Saul morre, ele vai ser ungido em Hebrom. E quando Saul, Isbosete, ele é morto, que é o filho de Saul, ele finalmente assume todo o reinado de Israel e ele recebe a terceira unção,
Glória a Deus, no livro de Samuel, essas narrativas que nós podemos ver. Então, ao longo da sua jornada, a gente pode dizer que o homem, ele é formatado pelas experiências difíceis que ele vai enfrentar na sua jornada. Então, depois que a unção veio, então ele teve todo aquele momento de glória, né, na questão do avanço das tropas de Israel, se tornou um cantor. Ele era um homem que tocava a harpa para acalmar o coração do rei Saul. Glória a Deus. A música é muito importante, né? Quando você estiver assim todo atribulado, você vai ali no quartinho e começa a louvar a Deus, a orar. E como Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, começa a cantar um hino, como Jesus fez naquela noite que ele foi traído. A Bíblia diz que ele, antes de ir para o Getsemane, ele cantou um hino. Glória a Deus. Então, o salmista, ele sabia dedilhar com os dedos, também sabia usar a espada. E ele recebeu uma formatação, uma perseguição por parte de Saul. E lá no capítulo 22 do 1 Samuel, geralmente quem persegue uma pessoa, também de sobra, a família sobra também perseguição para ele, né? E Davi teve que trazer para si os seus familiares, o seu pai ali, seus irmãos. Isso está em 1 Samuel capítulo 22, aqui no versículo de número 1. Davi retirou-se para escapar, né, para a caverna de Adulão, e ouviu nos seus irmãos, e toda a casa de seu pai desceram ali para estar com ele. Então, quando nós fizemos menção a esta pessoa por nome Zeruia, né? Zeruia era uma das irmãs de Davi. Então estava tudo entre família. A perseguição que ele sofria de Saul, e ele foi, depois no versículo 2, você pode olhar depois, que além da família, se ajuntou a Davi todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e Davi se fez um chefe entre eles, e eram um total de 400 homens. Glória a Deus. Então, ali ele teve que conviver com os familiares, que esses familiares se tornaram grandes combatentes da guerra, até um general, por nome Joabe, e na verdade era sobrinho dele, e teve a relação daqueles mais equipados, né, que o Davi vai chamar lá na frente, os valentes de Davi, né, que são aqueles que eram uma espécie do pelotão especial, glória a Deus, de infantaria, o pelotão de especial que estava ali junto, e um desses sobrinhos estava junto com ele. Mas eu estava olhando esses textos, né, que nem sempre aqueles que estão aliados ali junto com ele, palmilhava, conduzia no mesmo espírito, glória a Deus. E aí nós vamos observar, quando o Davi diz, eu sou ungido, porém eu sou fraco. E os filhos de Zeruia são homens duros. A gente pode também dar um destaque positivo para uma mãe que foi destacada aqui, a Zeruia. Uma mãe que conseguiu, não se fala do pai, né, do marido, mas ela conseguiu formatar os seus filhos para que eles pudessem vencer as guerras da vida, para que eles pudessem ser ousados, para que eles pudessem conquistar, e eles ajudaram na conquista do reino, que começa em Hebrom, e que se estabelece em todo Israel. Davi se torna um rei, por excelência, que podemos dizer assim, um rei modelo. Depois que Davi morre, o seu filho assume, e depois que Salomão morre, assume o neto de Davi chamado Roboão, e depois que Roboão assume, o reino vai ser dividido.
Apenas 2 tribos vai ficar com a dinastia davídica e 10 tribos com a dinastia de Jeroboão. Se você for olhar o livro dos reis, você vai encontrar a dinastia de Jeroboão não teve segmento, glória a Deus, porque era golpes militares, o general se levantava contra o rei e matava o rei e assumia o reinado, do começo ao fim até o cativeiro assírio. Mas do lado do sul, o reino do sul, a da dinastia de Davídica, Jeroboão, e aí foi os descendentes de Davi, e Deus disse para Natã, o Davi disse, eu quero levantar um templo para Deus, vou levantar uma casa para Deus, e a profecia, vai, faz o que está no teu coração. Porém, o profeta se enganou, volta, diz a outra parte, tu não vai levantar templo, tu és um homem de sangue, mas tem uma promessa maior do que construir um simples templo, sabe qual é? A tua dinastia não vai faltar quem se assente no trono de Davi, glória a Deus. E lá vai o meigo Jesus entrando em Jerusalém, cumpriu essa profecia, montado num jumentinho, e as pessoas dizem, Hosana, viva o rei que vem em nome do Senhor, é o descendente de Davi que está entrando, ele não vem com cavalo branco, ele não vem com exército de armado, mas ele vem manso e suave, glória a Deus. E o povo gritou, Hosanas ao rei. Talvez alguns esperavam uma mudança política, que não aconteceu, porque este rei veio fazer uma mudança, foi no campo espiritual, glória a Deus. Então, mas eu voltando aqui ao assunto da questão da formatação desse reino, né? Quando a gente vai ler os livros, aí vai dizer assim, fulano de tal, todos do reino do norte, sem exceção, todos não andaram nos caminhos de Davi, e sim nos caminhos de Jeroboão, e teve uns que se embandeiraram para o lado da Fenícia, andando segundo o baalismo. Mas alguns escaparam do reino do sul, que andou no caminho de Davi. Esses foram bem-sucedidos, porque Davi nunca se prostrou diante de imagem de escultura. Davi nunca adorou imagens. Ele sempre pecou, reconheceu o seu erro e se arrependia diante de Deus e pedia perdão. Mas ele nunca se desviou, como de fato alguns reis, o próprio Salomão e outros mais. Isso é uma marca que distingue o reino de Davi. É o reino dos adoradores. Glória a Deus. Você veio essa noite aqui para adorar o grande rei? Nós estamos aqui para reverenciá-lo, para exaltá-lo. Quem sabe dizer como o filho, o jovem lá, o cego de Jericó, ele está passando, ele disse, eu não estou vendo ele, mas ele está passando aqui. E eu vou clamar nessa noite, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele vai atender o pedido de um moço, de um cego, de um pobre, porque ele não recusa o clamor de uma alma contrita e abatida, de uma alma arrependida. Ele move-se de íntima compaixão. A compaixão, ela vai exatamente permear este reino, glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas agora voltando, o Davi diz, eu fui ungido, né, como eu falei 3 vezes, mas eu sou um homem fraco. Glória a Deus. Aqui nós vamos ver que ele ocupava uma posição, mas humanamente ele se sentia inferior, ele se sentia uma pessoa, porque dentro dos seus próprios aliados familiares, havia os filhos de Zeruia, que eram bons combatentes, excelentes na guerra. Todavia, a gente faz aqui alguns recortes, claro que eles têm os seus pontos positivos, mas eu vou fazer alguns recortes do que não pode ser o reino de Deus em nossa vida, baseado na história dos filhos de Zeruia. Já falei, né? Zeruia aí teve o seu lado positivo de educar os seus filhos, isso é bom, né? Glória a Deus. Mas que tem uma passagem bíblica
louvado seja Deus, que nesse capítulo 3, que depois que Saul morre, né, houve uma guerra civil. Já pensou o que é uma guerra civil, irmão? É quando compatriotas ou pessoas da mesma nação se degladiam entre si. Isso pode acontecer até no meio familiar, né? Uma guerra familiar, interna. Mas nessa guerra, a tropa de Davi conseguiu êxito. Glória a Deus. Mas um dos filhos de Zeruia, um dos mais novos, que era ligeirinho, glória a Deus, ele vai ao alcance do general Abner. E o general até diz, tenta se desvencilhar deles: rapaz, não me perturbe, procure outro alvo, eu não quero matar você. E aqui eu acredito que uma característica não muito boa deste filho de Zeruia, Azael, é a questão da precipitação. A precipitação não pode fazer parte da vida daqueles que estão dentro do reino de Deus. Porque a precipitação de Azael custou-lhe o quê? A sua própria vida, porque Abner o atingiu e o matou. E aí nós vamos ver que a precipitação, meus amados, é entre família, né? A gente observa que, na verdade, a Bíblia diz que o homem sábio edifica a sua casa onde? Na rocha. A mulher sábia edifica a sua casa, e a tola destrói com as próprias mãos. Então, louvado seja Deus. Jesus falou: sede prudente como as serpentes. Glória a Deus. Então, continuemos com a prudência de Deus, de não se precipitar com as nossas palavras, não se precipitar com as nossas decisões. No calor das emoções podemos fazer decisões errôneas, que vai trazer prejuízo para a nossa própria vida. Aqui aprendemos com o erro desse moço, que morreu precipitadamente pela decisão que ele tomou. Glória a Deus. Mas, meus amados irmãos, o outro filho de Zeruia, nós podemos aprender também um pouco com ele. E aí nós voltamos para aquele recorte da vida de Davi, quando ele estava no capítulo 26 de Samuel. Interessante, você pode olhar o texto lá, capítulo 26, a partir do verso de número 4. Parece que os que estavam ao redor de Saul não vigiaram, né? Às vezes eu fui para o retiro com os jovens, né? Aí eles ficavam assim: mas pastor, para que esses vigilantes? Não, porque tem que ficar alguém de tocar aí, esperando Deus livre. Sei que Deus é que guarda, mas se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, está escrito, né? Pois não é que o Abner dorme, o rei estava dormindo que roncava, e a lança cravada do lado dele, e uma espécie de cantil da água, né? E aí, observe, que um dos filhos de Zeruia usa até a expressão: tá aí, Davi, Deus entregou o teu inimigo na tua mão. Às vezes as pessoas usam o nome de Deus para fazer coisas erradas, né? No caso aqui, um conselho aonde ele, de forma assim insensata, ele queria a morte de Saul. E Davi disse: negativo, eu não vou matar o ungido de Deus. Interessante, que Saul era ungido só no nome. O verdadeiro ungido era Davi, mas quem estava reinando era Saul. Mas Davi não queria matar o ungido de Deus, não tocar no ungido de Deus, e ele não levou em conta, porque o conselho insensato de Abisai era matar Saul. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, isso é muito importante, os conselhos para as famílias, né? Pessoas que dão conselhos ruins: fulana, separa logo, né? Acaba logo esse casamento.
Pare com isso, meu irmão. Não faça isso não. Nós precisamos com bons conselhos é que vai a guerra. Nós precisamos de bons conselhos. Jesus é o conselheiro divino. O Espírito Santo nos aconselha. O Senhor, Ele quer nos conduzir pelo caminho certo, meus irmãos. E não ouvir conselhos de um filho de Zeruia, que quer logo executar. Davi disse, que ele morra no campo de guerra, ou a morte natural, ou que o Senhor o fira. Mas eu não vou ferir o ungido de Deus. Glória a Deus. Então tem conselhos que vêm para a gente, né? Glória a Deus. Para a gente fazer determinadas coisas que nós não podemos acatar. Eu lembrei-me de uma situação, falando sobre conselho, de uma mulher que aconselhou o marido. O marido estava numa crise de dúvida, mas ele sabia. Ele só não queria tomar a decisão certa. Ele chegou, estava lá, os judeus levaram aquele homem para ser condenado. E havia uma acusação. A acusação era, estes declara ser o rei de Roma, o rei dos judeus, melhor dizendo. E o Pilatos ficou naquela, agora o que é que eu faço? Eu vou condenar ele, eu não estou vendo nenhuma culpa nele. E aí vem uma mulher, a mulher do homem. Tem conselhos que Deus pode usar às mulheres, amém? Amém, as mulheres aqui? Que foi que a mulher disse para o governador Pilatos: não se meta na questão desse justo. Por quê? Porque eu tive um sonho, e eu sofri muito no sonho dele. Eu não sei que sonho é esse. Glória a Deus. Mas eu sei que Jesus estava sendo réu, e Pilatos estava querendo condenar Jesus. No sonho, ela sofria juntamente com o marido. Glória a Deus, porque na eternidade vai ser o inverso. O rei vai sentar no trono branco e ele vai julgar homens e mulheres. Todos que não estão escritos o seu nome no livro da vida serão julgados no dia do trono branco de Deus, lá em Apocalipse. A história muda. O rei tinha que assumir o lugar de réu para morrer a nossa morte na cruz. Amém? Mas agora, a mulher dá um conselho para ele: homem, não se mete na vida deste Galileu aí, porque eu sofri muito. Eu tive um sonho aí, não foi nada bom. Glória a Deus. Meus amados, Davi, ele sabia, eu acho que é um segredo, né? Conviver com os filhos de Zeruia é uma verdadeira formatação de um reinado de uma pessoa. Glória a Deus. Ou seja, as marcas do verdadeiro discípulo de Cristo são as marcas do reino de Deus na vida dele. Glória a Deus. Ele vai aprender a não ser imprudente, a ouvir os bons conselhos da palavra. Ele vai aprender, glória a Deus, a não tomar decisões precipitadas. Glória a Deus. Amém até aqui? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os filhos de Zeruia, eles estavam ao lado de Davi. Ele teve esses dois, e teve ainda um outro que eu me reportei agora. Foi quando, vocês lembram o recorte vai lá para segundo livro de Samuel, acho que no capítulo 16, quando o Davi sai, né? Sai de Jerusalém. Glória a Deus. Por que ele saiu de Jerusalém? Por quê? Porque o próprio filho se levantou contra o pai. E por que Davi se acovardou? Hein, irmão Laed? Porque ele não queria combater contra o próprio filho. Teve um conselheiro de Davi que disse assim, para confundir lá os conselhos do outro lá: disse, rapaz, teu pai está igual uma ursa no campo, quando os filhotes foram roubados. Ele está perturbado. Quem aparecer na frente ele mata. E não vai se meter com esse Davi não, porque quando ele matar um, a tropa vai ficar esmorecida. Tu mesmo vai para a guerra. Aí Davi junta os generais. Na verdade, quando ele volta, né? Quando ele volta já, né?
Ele está saindo da Jerusalém. Aí sempre vai aparecer as pessoas para os críticos, né? Quem nunca teve que conviver com os críticos? Os críticos, eles vêm, eles estão bem ocultos. Aí na hora que você está na pior, o que está vendo aí? Homem sanguinário, começou a acusar Davi de coisas que ele não tinha cometido. Era um descendente de Saul. E ele começou a lançar pedra. Ele era tão corajoso, porque Davi ia fraco ali naquela situação, mas os valentes estavam ao redor dele, à direita e à esquerda. E Simei tenta levantar pedra para alcançar Davi. E Absai, na sua índole de praticar justiça própria, porque tem gente assim, que tem a justiça dele mesmo, ele executa da maneira dele, ele tem o modo de operar dele, mas Deus não faz assim, meus amados. O caráter do súdito do reino de Deus não é agir pelas próprias mãos. O caráter do súdito do reino de Deus, sabe o que é? Não resista o mal com o mal. Resista o mal com o... É difícil, mas não é impossível. É preciso mudar a natureza. É preciso implantar o reino de Deus em nossa vida. Porque a nossa natureza, ela é vingativa. A nossa natureza, ela é ruim. Mas a natureza de Cristo, implantado em nós pelo Espírito Santo, glória a Deus, aí a coisa é diferente. Tem gente que está dentro do reino, mas não tem a natureza mudada. Continua do mesmo jeito. Glória a Deus, tem a sua própria justiça, ouve os conselhos insensatos, é precipitado, mas Deus nos chama para a gente a cada dia deixar que o reino dele seja implantado em nós. E o reino dele começa quando nós colocamos a nossa casa sobre a rocha, quando nós ouvimos o bom conselho divino, quando o caráter de Deus vai sendo implantado em nós. E nós não vamos retaliar, nós não vamos agir conforme a nossa maneira, é como Deus quer. Simei se levanta, joga a pedra contra o rei, machuca, mas o rei diz: se Deus está mandando amaldiçoar, deixa amaldiçoar. Mas uma coisa é certa, glória a Deus, a justiça vem de Deus, irmão. Louvado seja Deus. Tudo que o homem semear, tudo que o homem plantar, então plante a boa semente do reino na sua vida. Amém? Glória a Deus. Meus amados, aqui nós falamos dos dois filhos de Zeruia. Primeiro, aquele precipitou-se. O segundo, Absai, que deu aquele conselho insensato e queria resolver por justiça própria. Aí tem o terceiro filho de Zeruia, que era o general Joabe. Glória a Deus. Joabe, ele tem algumas características que ele não soube copiar do tio. Porque nós temos que aprender com as pessoas mais maduras as qualidades. Glória a Deus. E procurar imitar essas qualidades. Foi isso que Paulo disse: sede, pois, como eu sou de Cristo. Ou seja, naquilo que eu imito a Cristo, Paulo diz: sejam meus imitadores, como servos de Deus, como súditos do reino de Deus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o caráter do súdito do rei marcado pela vingança. Glória a Deus. Vocês viram que um dos filhos de Zeruia morreu, não é verdade? E aí aconteceu que Deus, ele quer ter a paz entre as famílias, é verdade? Deus quer ter paz. O reino de Deus, ele tem, Paulo diz, o reino de Deus é o quê? É o quê? Vamos lá. É alegria. O reino de Deus é o quê? Alegria. O que mais? Justiça. E o reino de Deus é paz. A paz faz parte daqueles que comungam o reino de Deus. A paz do Senhor, mas o coração está longe. O reino de Deus tem que ser implantado, o reino de paz, não é um reino de retaliação, não é um reino de vingança.
Irmãos, apesar de Abner ter matado o próprio irmão, louvado seja Deus, de Joabe, ele vai ter com o seu tio, e diz: rapaz, você liberou o homem que está... Não, nós estamos numa campanha de paz, meu amado. Nós estamos promovendo a unificação do reino, a unidade do reino. Nós não podemos ser divididos. Nós somos Israel de Deus. Nós temos um só Deus, um só Senhor, uma só glória, uma só herança. Não podemos ter reino dividido. O reino dividido, sabe de quem é? É de Satanás. O reino dele é dividido. Ele implanta a desunião, a intriga, o mexerico, a fofoca. A Bíblia diz lá em Provérbios 6, que Deus abomina 6 coisas. Tem lá olhos arrogantes, pés que estão indo para o mal. Aí tem a 7ª que Deus abomina, sabe qual é? O semeador de contenda. Mas veja bem, Abner está conversando com Davi. Davi, nós vamos se unir agora. Reconheça a profecia bíblica que Deus te ungiu lá na casa do seu pai. Deus te ungiu em Hebrom, e Deus vai te ungir sobre Israel. Nós vamos unir as tribos, nós vamos chegar todo mundo junto. Mas o general não concorda com o rei, com o tio. Ou seja, ele quer o que? Ele tem sede de quê? Vingança. E é o que ele faz. Louvado seja Deus. Ele se aproxima de Abner. Tem até uma passagem que ele sempre faz esse negócio, né? Paz, irmão. Está aqui, está na Bíblia. Quando ele diz paz, irmão, acerta na 5ª costela. E Abner cai morto. E Davi não concorda com a atitude do general, porque ele agiu com vingança. Davi podia agir com vingança? Com Saul? Agiu assim? Não. Já Davi mostrou um exemplo para ele, que no reino de Deus não se pode. No caso, Davi matou muita gente, mas matou em guerra, não matou em tempo de paz. Em tempo de paz nós temos que unir as forças, glória a Deus. Mas na verdade a igreja, ela não é chamada para a guerra física. A nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra não é contra o sangue, a nossa guerra não é contra pessoas, a nossa guerra não é contra marido e mulher, não é contra homens e mulheres. A nossa guerra é espiritual. Por isso que nós temos que se revestir das armaduras do reino de Deus. Glória a Deus. Do escudo da fé, da espada do Espírito, calçado no evangelho da paz, a couraça da justiça, o cinto da verdade, orando em todo o tempo, vigiando nessas coisas, pregando a palavra. É a espada do soldado, é a espada do servo de Deus. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Glória a Deus. E não promover a discórdia, promover a contenda, promover a insubordinação, promover a retaliação, promover a vingança. Deus é o Deus da vingança, não pertence a nós. Glória a Deus. Joabe agiu por conta própria, sem a permissão do rei. E o rei faz esse lamento, um lamento fúnebre. Não é assim? Nesse lamento ele diz: hoje eu estou fraco, ainda que eu seja o quê? Versículo 39 do capítulo 3. Podemos ler novamente? Amém, irmãos aí? Glória a Deus. Estamos dentro nesta noite para adorar o grande Rei dos Reis neste lugar. Então você, irmão em Cristo, você é adorador do Rei, mas você recebe a unção de reino e sacerdote. Glória a Deus. Você recebe a unção de reino e sacerdote.
No sacerdote é o nosso dever de orar, orar pelas famílias, orar pelas pessoas, orar pelos perdidos, orar pelas nações. Mas na função de reino, nós temos que conviver o reino, nós temos que aparar as arestas do velho homem, procurar o reino de Deus, procurar implantar o reino em nossa vida. Glória a Deus, é o reino de justiça, nós somos justificados pela fé, no sangue do Cordeiro, é o reino de paz. Ele morreu na cruz, para que nós pudéssemos ter paz, paz com Deus e paz com as pessoas. Glória a Deus, o reino é um reino que traz alegria, alegria do Espírito, amém? O Espírito Santo nos dá alegria, alegria do alto. Essa alegria que nos motiva a estar, como diz lá no salmista: alegrei-me quando vim à casa do Senhor. Glória a Deus por isso. Meus amados, além dessas questões, o caráter do súdito do reino de Deus, ele é marcado pelo perdão e não pela retaliação. Lembra do que Jesus fez quando ele estava na cruz? Hein? Quando ele foi suspenso na cruz, ele falou 7 palavras, mas a primeira palavra que ele soltou, sabe qual foi? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A palavra de Jesus para os seus algozes foi: perdoa-lhes. A palavra de Jesus para os seus inimigos foi: perdoa-lhes. A palavra de Jesus para aqueles que estavam executando ele na cruz foi: perdoa-lhes. A palavra de Jesus para o pecador que nessa noite vem a entrar, vem aceitar o Cristo, o Rei da Glória, é: eu te perdoo, glória a Deus, eu te recebo nessa noite, eu te coloco no reino de Deus, porque você vai passar do reino das trevas. O reino das trevas é um reino fraco, ele te promete vida, mas só o reino de Cristo, ele te promete vida eterna, porque Cristo, o Rei, morreu por nossos pecados. Amém? Joabe, ele tem uma outra característica que não faz parte do reino que fez o reino de Davi. Que característica foi essa? O reino de Deus, ele conta com pessoas que possam obedecer às ordens reais. Obedecer às ordens reais. Davi reúne os seus generais e diz: olha, nós temos uma tropa para enfrentar aí, mas tem um detalhe: o meu filho está lá no meio das tropas. Poupe a Absalão, pelo amor de Deus, não faça nenhum mal ao garoto, eu não quero ver a morte dele, deixe ele vivo, tá bom? Os generais, na frente do rei, concorda. Na frente do rei, concorda. Na ausência do rei, Davi ficou ali guardado. E foram 3 generais, 3 tropas, e foram ao encontro de Absalão e os seus. Eram muitos soldados, mas Deus deu a vitória, a estratégia a um pequeno grupo, porque Absalão não estava ungido, ele queria usurpar do trono. Tem pessoas que não foram chamadas para aquilo, e eles querem tomar uma posição que não é dele. Não é dele. Faça o que Deus lhe mandou, porque você vai ser ungido para a coisa certa. Você vai sendo útil ao reino de Deus. Glória a Deus por isso. Vem comigo na palavra. O capítulo 18, versículos 5 e 9 de 2 Samuel. Irmãos, interessante, quando a pessoa quer galgar cargos que não foram chamados por ele, por Deus, sabe qual é o fim dele? Ele foi montado numa mula, né? E ele entrou dentro de umas florestas. Ele não ficou enganchado, cabeleira grande, né? Ficou enganchado, a Bíblia diz, entre o céu e a terra. Ou seja, ele estava entre o céu e a terra. Ele nem era do céu nem da terra. Ele queria ser do céu, mas estava ali no meio termo. E para Deus não tem meio termo. Ou é ou não é. Ou é do céu ou é da terra. Ou é de Deus ou do diabo. Ou quer viver para morar no céu, ou não quer. Vai ter as consequências do pecado e a morte eterna, meu amado.
Mas se nessa noite você aceitar Cristo, Ele está aqui, Ele te perdoa, Ele te aceita, Ele recebe o teu clamor. Ele diz, você pode dizer, ó filho de Davi, eu preciso de um milagre na minha vida. Ele vai abrir os teus olhos espirituais, Ele vai te dar vida nova nessa noite. Amém? Desobedeceu às ordens do rei, matou o filho do rei. E agora a guerra que se tornou, o triunfo da guerra se tornou a derrota do rei Davi. Davi se lamenta o próprio filho. Aí eu acho interessante que no reino de Deus, a oração do Pai Nosso, vocês lembram da oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. E depois, seja feita assim na terra como no céu. A oração é essa: seja feita a sua vontade. Se é para obedecer, seja feita a sua vontade. Glória a Deus. Não é por fora, sem a vista do rei. Ei, o rei humano não vê, mas o rei divino vê tudo. Ele vê a nossa atitude. Está fazendo a vontade do rei? Glória a Deus. Como você está tratando com as ordens do rei? A ordem não é para matar, a ordem é para dar vida. A ordem não é para matar o filho do rei, a ordem é para restaurar o filho do rei. O filho do rei está em desobediência, o filho do rei está indo contra o próprio pai. Não tem filhos assim na geração atual? Filhos que se levantam contra as autoridades iniciais, que são o pai e a mãe. E sabe, depois disso, o Saul ficou tão, o Joabe ficou tão indignado, que aí ele vai ter uma outra questão sobre os filhos de Zeruia, que eu estou falando nessa noite. Ele vai ter com Davi. E aí com Davi, é porque o pessoal fala, né, que hoje no exército existe a questão da hierarquia, não é assim? Ou seja, você tem que respeitar, mesmo que a pessoa seja mais nova, você sendo mais velho, mas ele tem uma posição assim de você, respeite ele. Pois não é que o sobrinho não peitou o próprio tio? Que negócio é esse, rapaz? A derrota, a vitória se tornou em derrota. Como é que você faz isso com os seus soldados? Irmão, deu assim um escarão, né, que a gente chama um escarão, que o Davi ficou bem pianinho, né? Fazer o quê? Tem que conviver com os filhos de Zeruia. Os homens são duros, os homens são atrevidos, os homens não querem respeitar as autoridades. Meu irmão, Davi teve que ir. Vamos lá, tudo bem. Vou ter que parar aqui o luto e vamos festejar o retorno para Jerusalém. De volta ao trono. De volta ao trono, de volta a Jerusalém. O rei entra novamente, o rei volta a sentar-se no trono. O seu filho, o próprio inimigo, foi morto por 3 dardos do Joabe entre o céu e a terra. Glória a Deus. Mas eu quero ainda dizer para vocês, glória a Deus, que a Bíblia diz sobre o respeito das autoridades mútuas. O que diz em Mateus 7, versículo 12? Hein? Porque às vezes a gente diz assim, ó, essa igreja não tem amor. Aí você ama? Você ama? Como é que você está exigindo dos outros se você não faz? Mateus 7,12. Faça para os homens o que você queria que tratasse você. Primeiro, o avivamento começa quando você faz. As atitudes do reino de Deus é serviço. As atitudes do reino de Deus é arrependimento. As atitudes do reino de Deus é submissão, é quebrantamento. A marca do verdadeiro súdito do reino de Deus é respeito. E principalmente às autoridades constituídas por Deus. Coisa que Joabe não fez. E agora? Joabe vingativo, desobediente, desrespeitador, fez tudo o contrário com o que exigia as atitudes do reino de Deus, mas ele ainda faz uma. Depois dessa ele perde o reino, ou melhor dizendo, ele perde a posição de general, e Davi dá a chance para Amasa, era um outro general.
Amasa assume, mas só que ele, quando Davi volta para o trono, já tem outra guerra contra Davi. É assim, no reino de Deus, nós sempre vamos viver de guerras em guerra. Eu não era crente, eu vivia tão tranquilo. Depois que eu aceitei Jesus, é guerra, meu irmão. Entra na guerra, toma posse das armas da guerra. Nossa luta é luta diária. Vencemos uma batalha hoje, mas já tem Bicrim se levantando contra nós. Um benjamita. E Joabe vai para a guerra. Na verdade, Joabe não foi para a guerra, não foi escalado. Foi escalado o rei, o general, que ele assume, só que ele torna-se um pouco lento. E exatamente, você pode ler lá em 2 Samuel, capítulo 29 e 10, que ele disse, ele aperta a mão de Amasa, e o texto diz que ele beija Amasa, e ele pega a espada na quinta costela, mata o próprio general. Isso mostra uma desqualificação para aqueles que faziam parte do reino, porque eles são aliados, mas não são leais. Vem comigo, eles são aliados, mas não são leais, não são fiéis. Eles fazem parte desse reino presente, mas ele não tem no íntimo, no coração, a verdadeira lealdade. E Cristo, ele diz para nós nessa noite, que nós precisamos permanecer fiéis até o fim. Glória a Deus. A marca do reino é a fidelidade ao rei Jesus. A fidelidade conjugal também faz parte dessa fidelidade. Marido, amai vossas mulheres. Glória a Deus. Ele se mostrou um traíra, um traidor, matando o homem à traição. Glória a Deus. Isso virou-se uma atitude negativa. Isso não faz parte dos últimos do reino de Deus. Davi nunca ensinou isso a ele. E ele devia guerrear e vencer os inimigos na guerra e não pegar a traição. Mas o verdadeiro alvo do reino de Deus, meus amados, é exatamente a fidelidade a Deus. É uma marca registrada. Deus quer que a vontade dele seja feita, que nós possamos permanecer fiéis até a vinda do Rei Jesus. Nós precisamos nessa noite introduzir cada dia que o reino de Deus seja implantado em nossa vida, não um reino de vingança, mas possamos oferecer perdão. Isso não é fácil, é o Espírito Santo que produz em nós o perdão para as pessoas. Nós somos perdoados por Deus, nós temos que ouvir os bons conselhos. Pode ser a mulher que deu o conselho para o marido, pode ser o filho que ouve o conselho do pai, o conselho de alguém, o conselho pastoral, o conselho de uma autoridade. Isso é bom, isso é louvável, isso faz parte daqueles que estão palmilhando no reino de Deus. O reino de Deus é constituído por homens que tomam decisões sábias e não precipitadas. Glória a Deus. Nós somos ungidos por Deus, nós fomos chamados por Deus para viver em família. Viver em família não é fácil, cada um tem os seus defeitinhos, e a convivência é um aprimoramento do caráter de Cristo em nós. Nós vamos aprendendo a verdadeira lição do amor de Deus, o amor um ao outro, o amor mútuo, a submissão. E que o Senhor nessa noite, Jesus falou para Nicodemos, que era um homem religioso, e ele até elogiou Jesus pelos seus feitos, e Jesus disse assim: Nicodemos, você quer fazer parte do meu reino? Mas eu sou já da lei, né? Já sou religioso. Não, mas o meu reino não tem esse negócio de muito conhecimento nem religiosidade, não. No meu reino, para entrar no reino, sabe o que é? Tem que nascer de novo, meu amigo. Nascer de novo. Se nessa noite você deseja encontrar-se com Jesus, ter um encontro como aquele homem que disse lá na estrada lá de Jericó: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele está aqui para dar visão e dar salvação, para um novo viver, para uma vida vitoriosa, para uma família que, embora tenha suas falhas, mas vão prosseguindo com fidelidade, com respeito, com submissão mútua, e Deus vai abençoar a família e a igreja em nome de Jesus. Amém.